Graça e paz, tudo bem com você que está aí do outro lado da telinha? Eu vim trazer uma mensagem da parte do Senhor Jesus para o seu coração, amém? Eu estava aqui lendo minha Bíblia e o Espírito Santo tocou no meu coração para compartilhar essa mensagem com você, amém? Que está lá em João capítulo 8, que conta a história da mulher adúltera. Vão ser duas mensagens hoje, tá bom? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhes... os mestres da lei e os fariseus eram os religiosos da Bíblia, amém? E os fariseus trouxeram-lhes uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? No livro de Levítico e Deuteronômio conta que o homem e a mulher que fosse pegada em adultério, eles deveriam morrer, amém? Então, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor diz, eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com um dedo, visto que continuavam interrogá-lo. E ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Ou seja, todos saíram. Jesus falou assim, olha, se alguém não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nela. E todos ouvindo aquilo, foram saindo, começando pelos mais velhos até o último. Amém? Porque eles olham assim, nossa, cara, eu tenho pecado também, né? Sendo que ele falou, aquele que não tiver pecado, que atire pedra nela. Só que ninguém atirou, porque todo mundo olhou pra si e falou, cara, eu não vou atirar, porque eu também tenho pecado, né? E todo mundo foi sair e ficou só a mulher e Jesus. Amém? Então Jesus pôs-se de pé e perguntou à mulher, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Aí ela disse, ninguém, Senhor. Aí Jesus disse, eu também não a condeno, agora vai e abandone sua vida de pecado. Amém? Deixa eu dizer uma coisa, Jesus, nessa mensagem, o que Jesus quer te trazer hoje é que Jesus, ele não condena ninguém, amém? Jesus Cristo, ele não veio para condenar alguém, ele veio para salvar, amém? Segundo a lei de Moisés, aquela mulher deveria ser apedrejada, amém? Por causa do ato de adultério, aquilo era pecado, amém? Na lei deles era pecado. Então, Jesus estava lá e aqueles fariseus perguntou para Jesus o que eles queriam, o que ele faria. E Jesus perguntou, se alguém estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra nela. Só que aí ninguém teve coragem de atirar, por quê? Porque olhou para si e falou, cara, eu também tenho pecado, eu não posso fazer isso. Amém? Ninguém tirou a pedra nela, porque todos ali sabiam que eram pecadores. Amém? Ninguém atirou a pedra nela. E aí depois eles foram saindo, desde os mais velhos. E Jesus perguntou, e ficou só Jesus e aquela mulher ali. E ele perguntou, mulher, onde estão os que te condenam? Ela falou, Senhor, ninguém me condenou. Aí Jesus disse para ela assim, então nem eu te condeno, vá em paz e largue sua vida de pecado. Ou seja, Jesus, ele não veio para condenar ninguém.
Ele não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar. Ele mesmo falou: eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvar o homem. Então deixa eu dizer uma coisa, Jesus Cristo, ele não condena ninguém, ele veio para salvar alguém, amém? Não se sinta condenado, porque Jesus, ele não condena ninguém. Ele não condena ninguém, ele veio para salvar. Então, hoje Jesus veio te falar isso. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Não se sinta condenado. Amém? Você está em Cristo Jesus. Você crê em Jesus, você está em Cristo Jesus. Então não há mais condenação. A Bíblia diz isso, que aqueles que creem em Jesus, que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação para ele. E Jesus disse: eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvar o homem. Eu não vim. E ele mesmo disse que nem eu te condeno, então vai em paz e não peques mais. Então Jesus é aquele que não condena ninguém, tá bom? A outra mensagem, e Jesus continuou, amém? No versículo 12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus falou isso, que ele era a luz do mundo. E os religiosos da lei, os fariseus, disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio? O seu testemunho não é válido. Amém? Os fariseus estavam assim: nossa, você está falando de si mesmo, que você é a luz do mundo? E eles disseram, falando para Jesus: o seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos e eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras. Amém? Era Jesus falando aqui que ele não julgava ninguém porque ele não tinha vindo para julgar ninguém. Amém? Ele tinha vindo para salvar. Então, se ele julgava, ele mesmo falou nos capítulos anteriores do livro de João: não julguem pela aparência, mas julguem segundo a reta justiça. Que reta justiça é essa? É a justiça de Deus. Julgar pela justiça de Deus. Amém? Só que, porém, Jesus, ele não veio para apontar, para poder falar de alguém. Não, ele não veio para isso. E se ele julga, conforme a lei de Deus, amém? Não para te destruir, mas para corrigir você, amém? Porque Jesus Cristo, ele quer filhos que se pareçam com ele, amém? É porque Jesus ama, amém? Porque não estou sozinho, eu estou com meu Pai, o que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o meu Pai que me enviou. Então eles perguntaram: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim nem meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde estavam as ofertas. Ou seja, Jesus falava isso enquanto ele ensinava a respeito do reino de Deus nos templos, amém? Nas igrejas. No entanto, ninguém o prendeu porque a sua hora ainda não havia chegado, amém? Mais uma vez Jesus disse: eu vou embora e vocês procurarão a mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir, amém? Era Jesus falando que para onde ele iria, eles não poderiam ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Amém? Era os judeus perguntando: será que ele vai se matar? Porque ele falou que para onde ele vai, a gente não pode ir. Mas ele continuou: vocês não são daqui, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, amém? Era Jesus falando para os fariseus que eles eram da terra, que eles eram de baixo, que eles eram daqui da terra, mas que Jesus era de cima, era do céu. Vocês são deste mundo. Jesus continuou: vocês são deste mundo, amém? Eu não sou deste mundo. Jesus falou que eles eram do mundo, mas que Jesus não era.
Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Amém? Jesus estava dizendo para os fariseus que eles morreriam nos seus pecados. O que ele quis dizer com isso? Ele disse, se vocês não crerem que eu sou, de fato vocês morrerão nos seus pecados. Amém? Se aquelas pessoas não crescem em Jesus, não crescem que Jesus era o Filho de Deus, que veio para salvar elas de fato morreriam nos seus pecados, porque elas não criam. Amém? Pois se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Aí eles perguntaram, quem é você? E Jesus respondeu, exatamente o que eu tenho dito o tempo todo. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, Jesus falou. Pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que ouviu dele. Amém? Jesus falou assim, tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, ou seja, o próprio Deus. Amém? Era verdade aquilo que Jesus falava sobre Deus. E diga ao mundo aquilo que ouvi dele. Amém? Jesus dizia para o mundo aquilo que ele ouvia do Pai. Amém? Jesus foi o enviado de Deus para que poder pregar a respeito de Deus. Então, tudo aquilo que ele ouviu de Deus, ele falava para o mundo. Então, fale de Jesus para o mundo, tá bom? Porque a palavra de Deus é digna de confiança, porque ela é fiel e ela vai se cumprir. Então, eles não entenderam que eles estavam falando a respeito do Pai, que era o próprio Deus. Então, Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Amém? Tendo dito essas coisas, muitos creram em Jesus, muitos creram nele. Amém? Jesus disse aquelas coisas e muitas pessoas creram nele. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Amém? Jesus disse para os judeus, se vocês permanecerem firmes na minha palavra e não se desviar para outro caminho, vocês serão os meus discípulos. Vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. Amém? Então Jesus disse, se aquele que permanece verdadeiramente, se aqueles que permanecem firmes na palavra do Senhor, não se desviando para outro caminho, mas obedecendo a palavra do Senhor, e verdadeiramente serão os meus discípulos. Então, todo aquele que permanece firme e não se desvia da palavra do Senhor, do caminho do Senhor, esses são os discípulos de Jesus. Amém? Jesus disse isso. Se permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Se nós permanecemos firmes na palavra do Senhor, verdadeiramente nós somos discípulos do Senhor e nós conheceremos a verdade. Que verdade é essa? O próprio Jesus, e a verdade que Jesus vai nos libertar das amarras do inimigo. Amém? E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Que liberdade é essa? O próprio Jesus que liberta, amém? Das garras do diabo, do inimigo. Eles conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, eles responderam, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Amém? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do diabo. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Amém? Jesus disse, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Amém? É escravo do pecado. O que vive pecando é escravo do pecado. O escravo, ele não permanece na família. Ele não tem lugar permanente na família. Amém? Logo ele sai, porque ele é escravo. Mas o filho pertence à família para sempre. Amém? Mas o filho pertence a ela para sempre.
Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Jesus disse só, olha, portanto, se o Filho de Deus os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus é a liberdade, ele veio para libertar a humanidade das garras do diabo, amém? Da tristeza, da agonia, amém? Jesus veio para nos fazer livre. Então receba a liberdade de Cristo e aonde você estiver, em nome de Jesus. Portanto, o Filho nos libertar, vocês de fato serão livres. Então receba a liberdade de Cristo, amém? Aí onde você estiver, Jesus veio para libertar a humanidade das mãos do diabo, amém? Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Era Jesus dizendo ali para os judeus, amém? Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Amém? Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade, que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Amém? Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Amém? Os judeus estavam falando. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse um pai de vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Amém? Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que vocês são incapazes de ouvir o que eu digo? Amém? Jesus perguntou isso para eles. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Amém? Era Jesus falando para as pessoas ali que o pai deles era o diabo. Amém? O desejo dele vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, amém? Jesus falando que o diabo é que matava desde o princípio. E não se apegou com a verdade, pois nele não havia verdade. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, Jesus falando aqui do diabo, amém? Porque o diabo matava desde o princípio, desde de Adão e Eva. Quando o diabo fez a Eva pecar comendo o fruto da árvore, porque o diabo persuadiu a Eva, e ele falou, olha, que ele matava desde o princípio, amém? E que o diabo não se apegava com a verdade, porque nele não tinha verdade, amém? Jesus falando sobre o diabo, quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Era Jesus falando que o diabo, ele é pai da mentira, amém? Que ele é mentiroso e ele é pai da mentira. O diabo, amém? Então não escutem o diabo é pai da mentira, ele só mente, amém? Não dê ouvido para eles. Escute Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amém? Receba Jesus aí onde você estiver, em nome do Senhor Jesus. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado, se estou falando a verdade? Porque vocês não creem em mim. Era Jesus perguntando para os judeus. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Jesus falando para os judeus. Os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Os judeus dizendo para ele. Disse Jesus, não estou endemoniado, pelo contrário, meu pai, amém? Que pai era esse de Jesus? O próprio Deus que tinha mandado ele aqui para a terra. Jesus era o Filho de Deus, amém? Pelo contrário, honro meu pai e vocês me desonram. Não estou buscando a glória para mim mesmo, mas a quem a busque e a julgue. Asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Amém? Jesus, ele disse para os judeus
que aquele que guardar a palavra dele jamais verá a morte. E eu posso testificar isso para você. Não existe morte com Deus, porque há um tempo atrás eu tive uma experiência forte com o Senhor, onde eu fui arrebatada em espírito, e eu constatei que existe sim o céu, a eternidade, e que Jesus é o único caminho, amém? Então creia em Jesus, acredite em Jesus, Ele vai vir buscar você, amém? Creia nele. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, jamais experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Amém? Eram os judeus falando isso para Jesus. Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser Deus, o Deus de vocês, é quem me glorifica. Amém? Jesus disse, olha só que lindo que Jesus disse, né? Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é que me glorifica. Amém? E Jesus disse que a glória dele, se ele glorifica ele mesmo, de nada a glória dele significa, mas o próprio Deus que enviou ele, que glorificava ele. Amém? Deixa Jesus te glorificar. Amém? Deixa Jesus te glorificar. É Jesus que te glorifica. Amém? Vocês não conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato conheço e guardo a sua palavra. Era Jesus falando. Abraão, pai de vocês, alegrou-se porque veria o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Disseram os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Amém? Era Jesus falando aqui que Abraão viu o dia dele e ele se alegrou. E os judeus falou: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Amém? Jesus respondeu: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Amém? Era Jesus falando que, como Jesus era o Filho de Deus, ele já sabia de Abraão. Amém? Desde muito tempo. Ele diz que antes de Abraão existisse, antes de Abraão nascer, eu sou. Amém? Então, creia em Jesus, que Ele é o dono do tempo, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do seu futuro, das suas preocupações, Ele sabe, porque Ele é Deus. Amém? Então eles apanharam pedras para apedrejá-los, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Os judeus ali, depois de Jesus ter falado aquilo, pegaram as pedras para apedrejar Jesus, mas Jesus se escondeu, Jesus dizendo que eles iam tacar pedra em Jesus, Jesus se escondeu e saiu do templo, amém? Porque ele não queria se machucar. Então é isso, Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem com quem você ama, com quem você quer bem, que amém, me ajuda aí a pregar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas. Se você sabe de alguém que precisa dessa palavra, compartilha. Amém, que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus, que habita dentro de você, traga vida para o seu corpo, traga paz, traga luz, ilumine sua vida, coloque sua confiança no Senhor. Saiba que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Que Deus te abençoe, coloque sua confiança no Senhor e Ele falar, porque Ele vai fazer grandes coisas, amém? Que Deus te abençoe. Um abraço.